Eu já comecei caindo. Vamos lá. Doutor, aceitei aqui, mas. Ah, demorou um Boa pouquinho, mas noite, apareceu. doutora. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a Já- todos que já estão chegando. Isso aí. A todos que estão chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Comissão de Direito Internacional e Migratório da ABA. Boa noite, doutora Daiane. Minha xará. Tá fazendo um trabalho excepcional na área de tecnologia, viu? Tô impressionada de ver. Trabalho incrível mesmo. Vamos aguardar um pouquinho ou já vamos começar? Como a doutora quer Eu, fazer? eu já ia sugerir já começarmos, porque é, a intenção não é estender muito, né? Na verdade, também é um tema que não tem uma extensão muito grande, pelo menos nesse momento, né? Porque é perspectivas. E também para não ficar aquela gravação muito longa de espera no perfil, Perfeito. né? Vamos lá então, né? Falar hoje um pouquinho sobre Mercosul, Acordo Mercosul e União Europeia. Então aqui hoje nós nos reunimos aqui, né, doutora, para ter esse bate-papo, falando um Sim. pouquinho aí na perspectiva voltada de como esse acordo vai ficar ali em relação às revalidações, às validações de diploma, né? Como ficaria nesse sentido? A doutora Daiane é especialista na área de validação de diplomas, revalidação de diplomas, né? Ela é especialista nessa área de atuação, atuando aí mais de. Quantos países, doutora? Mais de 8 países? Não, hoje são 6, por enquanto. 6 países. Logo chega no 8. Mas, Brasil, doutora, Portugal, Espanha, Itália, França e Estados Unidos. ó, só aí já pega União Europeia e Mercosul, né? Já tem ali o pezinho nos Sim. dois acordos ali. Então vamos lá. Eu gostaria de começar primeiro, doutora. Você quer complementar alguma coisa nesse começo? Ou... Não. Vamos lá. Gostaria então de começar primeiro explicando o que é Mercosul, né? Para todos aqui que estão nos ouvindo. Então, o que é o Mercosul? O Mercado Comum do Sul é um bloco econômico criado ali em 1991, ou seja, 35 anos atrás, ali de formação, já é um bloco que já está um pouco mais consolidado, né, vamos dizer assim, feito pelo Tratado de Assunção e é um tratado assinado em 26 de março de 1991 por 4 países principais: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje, nós temos a Bolívia, que está em processo de adesão, a Venezuela já foi membro ativo, né? Hoje já não é mais membro ativo, então por conta de suspensão política ela acabou sendo suspensa. E nós temos aí outros países que têm essa intenção de entrar ao longo dos anos ali. Nós temos visto alguns países da América Latina como um todo tentando adentrar no Mercosul. Dentre eles, países como Chile,
e outros países aí. Alguns ainda precisa resolver algum ponto ou outro desse acordo, né, para Uhum. assinar e ratificar o acordo. Mas, por enquanto, nós temos 4 garantidos, que são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje, Mercosul conta com a quinta maior economia do mundo em conjunto, ou seja, é a quinta maior economia, chegando a um PIB combinado entre os membros de 3 trilhões de dólares, sendo 75% do PIB de toda a América do Sul. Então, é um bloco aí muito grande, é um bloco em expansão ainda, como nós gostamos, como eu gosto sempre de trazer quando eu falo de Mercosul. E eu falo muito, doutora Daiane, eu creio que às vezes quando nós falamos de Mercosul, nós pensamos muito em União Europeia, né? Mas quais são os benefícios que o Mercosul traz para nós, como brasileiros, dentro do próprio Mercosul, né? Uma Uhum. residência mais facilitada, de repente acordos mais facilitados, e isso tudo nós temos visto o Mercosul cada vez mais crescendo, e agora chegando então a esse acordo tão grande, né, que é o acordo da União Europeia, que já faz aí muitos anos que esse acordo vem tentando ser de fato assinado, de fato colocado, né, em pauta de fato para ser assinado, mas havia uma resistência muito grande por parte dos países europeus, que acabou aí dificultando um pouco nessa tratativa por mais aí de quase 20 anos de tratativas. Eu vi que foram muitos anos, né, de Foram tratativas. muitos anos. E agora nós estamos aí já nos finalmente para conseguirmos chegar a esse acordo, né? E daí nós vamos, com esse acordo, abrir algumas possibilidades, né? Então, o que é as possibilidades que nós podemos abrir? Então, como nós vimos, primeiro vai ser um bloco econômico da União Europeia, o maior hoje que nós temos no mundo, né? Falando de Uhum. bloco econômico. Então, falando um pouquinho da União Europeia de fato, o maior bloco econômico que nós temos, uma das maiores economias do mundo também, então somado toda a Europa ali junto, basicamente, com exceção de alguns países. Então nós vamos ter uma grande troca, né, vamos dizer assim, de acordos econômicos, tanto entre os países membros do Mercosul como os países membros da União Europeia, trazendo aí benefícios para ambos os países. Mas, sem mais delongas agora, antes de entrar um pouquinho mais nos benefícios, nessas coisas, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, doutora, sobre como você acha que vai ficar essa relação, então, entender um pouquinho sobre, primeiramente, a questão da revalidação, né, como é hoje nesses países, então, europeus, no Brasil também, e quais as vantagens que pode ter, por exemplo, para quem vai fazer ali um mestrado em Portugal e vai voltar para o Brasil, então, como que ficaria? Vai mudar alguma coisa na prática? Eu vou começar fazendo aqui um parênteses, que você fez um questionamento importante. Se nós já paramos para pensar na importância do Mercosul para nós, né? Exato. E no meu nicho, na revalidação de diplomas, tem uma importância grande. Por quê? Nós temos o Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul, que é o chamado Acordo Arcosul. E esse acordo é justamente verificar a qualidade dos ensinos, né, das instituições superiores e acreditar para garantir que aqueles cursos que estão ali acreditados, eles oferecem uma qualidade acadêmica regional. E com isso, facilitando a mobilidade estudantil e de revalidação de diplomas. Para quem não sabe, talvez há pessoas, né, que às vezes nunca ouviu falar da revalidação de diplomas. A revalidação de diplomas é justamente o ato que possibilita a mobilidade profissional. Revalidação de diplomas. Eu vou dar uma nova validade ao meu diploma ou ao seu, num novo país, num novo local, de forma que eu possa atuar na minha profissão naquele país dentro das regras dele, né? A revalidação hoje ela é para profissões regulamentadas, tá? Então, profissões da área da saúde, do direito, embora tenhamos exceções, né? Igual, por exemplo, a Espanha não reconhece diploma de direito, a França só se tiver cidadania.
e por aí vai, né? Mais engenheiros, etc. Então, a revalidação nada mais é do que essa mobilidade profissional. E hoje eu posso falar com propriedade de 4 países europeus, né? São processos bem diferentes, embora todos girem em torno de avaliar uma carga horária de curso, ou a estrutura do curso, a equivalência, né? Hoje funcionam de forma bem diferente. Nós temos os países que estão facilitando um pouco essa mobilidade, né? Que trazem processos simplificados, mas nós também temos os países que trazem os processos extremamente burocráticos e não abrem mão de. Brasil é um país onde o processo, no fim das contas, parece simples, mas é burocrático. É um desses países bastante burocráticos. Por quê? Aqui a burocracia não está muito em torno da lei, das normas da revalidação de diplomas, mas sim do comportamento das universidades responsáveis por esses processos. É Nós mais administrativo, né, doutora? sim, administrativo, e que infelizmente vem até mesmo muitas vezes de preconceito com cursos do exterior, né? E muitas vezes cursos até dentro, o preconceito de cursos até que estão dentro do bloco do Mercosul, do Arcosul. Isso é muito comum aqui, nós vemos em revalidação de diplomas de medicina, do pessoal que vai estudar medicina no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, né? É a área que nós vemos isso assim de uma forma completamente gritante, tá? E aí não só por parte das universidades, mas também por parte do próprio Conselho Federal de Medicina, que ele falta só pegar um megafone e gritar, ó, não tem qualidade igual ao nosso. Mas não vamos nos aprofundar nisso, né? Com relação às vantagens desse acordo, né? O que pode trazer de vantagens? Eu posso dizer que muitas, mas não no sentido que muita gente pode estar pensando. Por exemplo, esse acordo Mercosul e União Europeia vai facilitar a revalidação. Talvez vai dispensar provas, talvez vai dispensar uma revalidação, possibilitar um trabalho temporário, igual hoje está havendo na Itália, embora não seja em razão de um acordo, mas em razão de uma deficiência, né? Um déficit de profissionais. Então, existe aquele acordo que está desde a pandemia sendo prorrogado, permitindo contratação de profissionais estrangeiros. Não vai ser nesse sentido, isso eu posso garantir, porque o acordo, como você já falou aqui, ele é um acordo que ele é mais direcionado no momento para o comércio, né? Para circulação de bens, circulação de profissionais, né? Ele é um acordo que o objetivo dele não é exatamente a revalidação. Então, por esse motivo, eu posso dizer que não vai impactar. Contudo, a partir do momento que eu tenho um acordo que estabelece uma área de livre comércio, que visa promover o desenvolvimento do comércio internacional, né? Diversificar, facilitar comércio de bens, facilitar, de certa forma, a prestação de serviços, isso traz um benefício para quem vai revalidar o seu diploma. Então, influencia na revalidação nesse sentido. Por quê? Hoje, profissionais não revalidam diplomas apenas pensando, por exemplo, eu sou médico, vou revalidar diploma e vou fazer plantão num hospital europeu, né? Hoje, muitos profissionais pensam na revalidação como uma porta para empreender no outro país. Não só imigrar, não só trabalhar ali dentro, às vezes aqui é nicho. É muito comum você ver médicos, dentistas, profissionais altamente qualificados que pretendem fazer a revalidação para abrir uma clínica, para abrir um consultório, para abrir um empreendimento, para abrir, às vezes, um comércio relativo à sua área de atuação. Exato. Então, a partir do momento em que eu tenho a revalidação de diplomas em um país do bloco da União Europeia, ou né, o europeu tem uma revalidação aqui né, no Mercosul, esse acordo vai facilitar no sentido de poder empreender, no sentido de poder trabalhar. Tá?
Perfeito. Esse ponto que a doutora trouxe, inclusive, eu estava refletindo aqui, né, alguns dos pontos que a doutora comentou, principalmente sobre esse ponto ah, desse preconceito, né? Eu acho que apesar de nós termos evoluído muito e nós sermos um país de imigrantes, né, o Brasil ser um país que foi construído com imigrantes, ainda há muito esse preconceito, né? Na área do direito imigratório a gente vê muito isso também, é um preconceito com o estrangeiro está vindo para pegar o meu lugar, eu estudei aqui e alguém foi estudar lá no exterior e está vindo para pegar o meu lugar que estudei aqui, que paguei mais caro. E é todo esse Aham. tipo de preconceito que nós enfrentamos, né? E essa burocracia administrativa, eu falo, muitos até comentam, né? Ah, Brasil é fácil, Brasil é simples. Uhum. Até nas áreas de imigração, por exemplo, eu tenho mais propriedade e quando a gente pega o direito migratório brasileiro, você vê que não é tão simples. Ele é complexo. O nosso visto de turismo é um dos vistos que mais negam. Então, assim, é um visto também bem complexo. Mas como a gente não dá tanta notoriedade no dia a dia, né, para essa questão da revalidação, para esses pontos da imigração, parece que não é tão sentido quanto outros países que dão essa notoriedade. Às vezes o próprio brasileiro acaba não entendendo a importância de acolher o imigrante, de políticas públicas desse acolhimento, uma política pública para essa revalidação também, né? Então, por isso é tão importante lives como essa, temas como esses, porque eles ajudam a nós, como operadores do direito, a conseguir difundir que imigração, uma revalidação, um diploma do exterior, você não está tirando de quem está aqui, você está acrescentando. O imigrante, ele vem com a força de transformar, quem estudou lá, ele aprendeu para ele vir aplicar aqui os seus conhecimentos, é um profissional, é um especialista que vai atuar aqui e vai contribuir com o nosso país. Então, tudo Uhum. isso são pontos que têm que ser vistos, né? E isso é tão importante, espaços como esse, para nós conseguirmos divulgar de fato. E realmente, olhando para essa perspectiva, doutora, em relação à União Europeia e esse acordo, eu também entendo igual que, apesar de todos, né, de ser um acordo muito bom, hoje até na área mesmo da mobilidade, ele ainda não é tão complexo assim para dar essa facilidade, né? Então, não vai ter essa facilidade, vamos supor, eu posso ir para lá e ficar 2 anos sem ter um visto, sem ter um pedido, eu ainda tenho que passar por um processo, vamos dizer assim, de aprovação imigratória, né? Eu tenho que fazer um processo imigratório ainda para eu conseguir de fato residir nesse país. Mas nós já temos aí com a livre circulação de bens, os serviços é outra parte que vem junto. Então um dos pontos, né, que a Europa está querendo é justamente atrair o quê? Profissionais de alto gabarito. Hoje ainda através de um processo imigratório. Mas como que isso vai caminhar daqui a uns anos? Nós temos um continente que nós chamamos aí o velho continente, né? A Europa é um continente no qual ele é muito, já se desenvolveu o que a América do Sul está passando agora. A Europa é um continente mais antigo, ele já passou. Então já é um continente mais desenvolvido na questão culturalmente, intelectualmente, e hoje nós não estamos tendo mão de obra. As taxas de natalidade, quando você pega para analisar a União Europeia, por exemplo, é muito baixa. E quando a gente tem uma baixa natalidade, acabamos por ter o quê? Baixa mão de obra. Com baixa mão de obra, a gente não tem profissionais qualificados. Então a tendência é ou abre ou o mercado quebra, porque você não vai ter como girar a máquina para custear os seus aposentados, os seus idosos, sem que você tenha o jovem que vá fazer o trabalho. E hoje não está tendo natalidade, então tem que ser o quê? A força migrante. E para isso, então, nós vemos aí hoje, eu diria assim, na perspectiva, o que eu entendo é a ponta da porta se abrindo, aquela frestinha que se abriu, que estava fechada aí há 20 anos, e ela abriu, e a pessoa, e assim, já está começando a ter aquela abertura um pouco maior. A pessoa já colocou ali a cabeça da porta, está dando uma olhadinha para ver se abre de fato ou não. E eu acho que é exatamente isso. A tendência é, próximos anos, a gente tem, inclusive, uma circulação de pessoas muito maior, com grandes facilitações. Então, venha para cá, não precisa fazer o processo migratório, a revalidação ao seu diploma vai ser aceito aqui. Para quê? Para você ter grandes talentos. Ou, se não for aceito direto, mas que seja muito mais fácil esse processo, né, no passo a passo.
Eu acho que é o seguinte, que esse próprio acordo agora que começou a valer, ter vigência, né? Ele facilita, de certa forma, a questão do visto de permanência, né? Ele tem a questão lá do visto de um ano de permanência para prestação de serviços e tudo. Então, aí já começa a facilitar o acesso de um profissional de um país naquele mercado de trabalho, né, do outro, que às vezes é uma coisa que parecia muito distante para a pessoa, e devido à burocracia, né, que ela sabe. E tem uma coisa, isso funcionando como é esperado que se funcione, essa porta abre para que surjam outras portas, igual você falou, para trazer novas negociações, Exato. inclusive com relação a, por exemplo, acordos bilaterais de reconhecimento. Eu não acredito que chegar ao ponto de dispensar um reconhecimento, uma revalidação de diplomas. Isso eu falo pelo comportamento que nós vemos em todos os países que nós trabalhamos. Porque a revalidação de diplomas, ela visa justamente verificar se aquele profissional tem a condição mínima que eu espero que o profissional daquela área tenha no meu país, para atuar no meu país. Então, é muito importante com relação a isso, a revalidação, né? Porque, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, hoje, há uma facilidade muito grande de se abrir cursos. Exato. Você vê aí cursos em cada esquina tem uma faculdade nova, às vezes cursos que não convém fazer à distância, eles colocando totalmente à distância, tanto que não recente, de certa forma, o governo até regulamentou a questão dos cursos presenciais, semipresenciais e à distância, definindo aquelas áreas que não podem mais de forma alguma ter cursos à distância por causa disso. Os próprios cursos presenciais nem sempre têm uma carga horária satisfatória. Um grande exemplo disso é quando a gente vê uma diferença, uma revalidação de diplomas de enfermagem em Portugal. A carga horária deles é completamente superior à nossa. A carga horária de estágio prático deles, de conteúdo prático, é praticamente metade da carga horária total do curso. Diferente da que é, tipo assim, geralmente é 800 horas de estágio, e tudo lá costuma ser até mais de 2.000 horas. Então, uma formação muito prática, né, muito diferenciada. É, cursos de medicina no Paraguai, na Bolívia. Nós temos cursos que têm infinitamente mais horas práticas do que teóricas, né? Aqui, diferente daqui do Brasil. Então, por causa disso, eu acredito que não abram mão, mas sim, podem surgir bons acordos bilaterais que facilitem. Hoje, por exemplo, existe convênio entre a Universidade Brasileira e Portuguesa que, por exemplo, para a medicina, dispensa a realização de provas, que são obrigatórias no processo de revalidação. Mas por quê? Por meio desse acordo que é possibilitado, já foi verificada a qualidade do curso, mas ainda assim também tem alguns outros requisitos. Se durante o curso o aluno não cumpriu alguns requisitos, mesmo ele sendo dessas instituições, ele não vai conseguir. Mas eu acho que esse acordo agora vai abrir porta para novos acordos, talvez nesse sentido, talvez para revalidações temporárias, né? Porque, por Exato. exemplo, ele facilita o trânsito de profissionais, contudo, se for um profissional altamente qualificado que vai exercer uma profissão lá no país por um ano que seja, para uma empresa, por exemplo, prestar o serviço para uma empresa, e ele seja de uma profissão regulamentada que exige a revalidação, o reconhecimento lá, ele vai passar aperto, né? Porque não Exato. está utilizado aqui. Então, talvez até essa mobilidade force um pouco essa flexibilização. Não, peraí, você vai estar aqui, então o acordo diz, né, que o profissional tem que ser atestado a qualificação dele, que ele realmente tem a qualificação profissional exigida para aquele cargo. Então, com isso, talvez surjam as brechas. Exato. Durante o tempo que você estiver aqui prestando serviço, né, dentro dessa questão do acordo, você vai poder prestar sem precisar da revalidação de diplomas. Nós vamos te dar uma inscrição, né, e tudo. Então, vai, querendo ou não, vai impactar de alguma forma, não na revalidação do processo em si, no momento, mas
na revalidação. E talvez até atrair mais pessoas interessadas em revalidar. Porque talvez elas não vão ver uma facilidade no processo de revalidação, mas vão ver uma facilidade no processo de se estabelecer no mercado de trabalho sem depender exclusivamente de uma contratação, igual acontece muitas vezes, que muitos Exato. profissionais revalidam e dependem de uma contratação para poder realmente adentrar ao mercado daquele país. Exato. E isso eu também entendo muito, concordo com a doutora. Inclusive, doutora, nós temos também o ponto da internacionalização de empresas, a internacionalização de negócios, que muitas empresas, hoje, por exemplo, eu estou com um escritório de odontologia, então abrindo filiais no Paraguai, eles são brasileiros, abrindo 15 filiais no Paraguai para eles, assim, abrindo não o processo das empresas, mas estou fazendo o processo migratório dos funcionários que irão trabalhar por essas 15 empresas. E nós vemos isso muito forte, né? Essa busca de abrir o negócio e já levar os profissionais, importar os profissionais também, né? Então, exportar esses profissionais. Né? Então, se fazer essa exportação de profissionais, levar esses profissionais para outros locais. E isso é um dos polos que esse acordo Mercosul-União Europeia tenta trazer essa internacionalização de empresas. E com isso, nós podemos ter empresas brasileiras abrindo em países europeus e, consequentemente, executivos, engenheiros, profissionais tendo que ser realocados para conseguirem trabalhar. E uma condição para entrar essa empresa que vai trazer muito valor para o país, que é o que o país precisa, essa alta na economia, é o quê? É que esses profissionais consigam atuar. Sem eles atuando, não tem como eles atuarem. Então, obrigatoriamente, já acaba trazendo como a doutora disse, esse lado de acabar forçando de forma sutil, mas já trazendo esse lado ali, empurrando essa porta para que essa revalidação comece a ser um processo mais tranquilo, mais fácil, principalmente em países tão burocráticos como nós temos aí, como Espanha, entre outros, né? Sim, com certeza. E, gente, isso traz, essa exportação de profissionais pode trazer benefícios tão grandes, no sentido até de conhecimentos. Então, eu espero que esse acordo abra também a mente para isso. Porque, por exemplo, imagina um médico que graduou na Bolívia, por exemplo, em uma universidade que tem uma carga horária prática bem mais alta. Tem universidades da Bolívia que tem seu hospital próprio, que atende a população e visa justamente trazer o conhecimento prático desde o início. Eu já tive clientes que relataram que no terceiro período já estavam andando na ambulância, ajudando a socorrer a emergência, aquela coisa tipo assim, tinha que ir na emergência correndo, era para rodar 70 quilômetros para buscar o paciente, e eles pensando como que a gente vai chegar com esse paciente vivo aqui nessa distância toda. Então, você vê que ele, desde o início, eles já vão na pressão e tudo. Aí, esse profissional já conviveu com essa diferenciação ali, veio para o Brasil, revalidou aqui, atuou no SUS, atuou no nosso sistema de saúde, e aí vai para a Europa. Ele está levando dois sistemas de saúde diferentes. Da mesma forma lá, um médico que muitas vezes formou em Portugal, mas foi trabalhar na Alemanha, e agora quer vir para o Brasil. Ele vai trazer Exato. sistemas diferentes. Aí depois chega aqui no Brasil, não quero continuar no Brasil, vou lá para o Chile. Eu gosto do vinho chileno, vou lá tomar vinho chileno. Vai levar também carga daqui. Então, eu acho que vai ser muito benéfico, sim. Se eles conseguirem ter essa visão desse benefício e entender que eles podem aproveitar esse benefício sem, contudo, abrir mão da garantia de que ele vai ter um profissional que tem pelo menos a qualificação mínima necessária para atuar ali, vai ser positivo demais, muito. E eu acho que Exato. também é uma coisa que cabe a nós, profissionais, que estamos enxergando essas possibilidades, trazer isso à tona, mostrar a gente, Exato. né, mostrar para as empresas, olha, tem essa possibilidade aqui, é muito boa, compensa você investir, e com isso, mas eu vou ter que revalidar, não sei o que. Não, mas compensa, vem cá. Você já pensou no seu ganho ao longo prazo?
uma empresa internacional, uma clínica médica com Exato. filiais no exterior, O entende? prestígio que isso não dá, né? Sim, Dizer que atende aqui, atende lá, tem profissionais de lá aqui, profissionais daqui lá. Esse intercâmbio de profissionais, intercâmbio não só cultural, mas intelectual, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim. exatamente. E comercial, porque fazendo esse intercâmbio, verá que é justamente o objetivo do Mercosul. acordo. Exato, de É ambos, né? dinheiro, focos. Foi para gerar Exato, financeiro. Esse acordo não foi pensando, vamos fazer filantropia. exatamente. Foi pensando justamente, peraí, isso aqui vai ser benéfico, isso aqui vai me trazer lucro? Isso aqui vai me trazer benefício financeiro, econômico? Pronto. Vamos juntar a quinta maior economia com uma das primeiras maiores economias e pronto, vamos fazer uma economia maior ainda, né? Exatamente. E se o intercâmbio de um profissional que não está numa profissão que é tida como altamente qualificada já traz inúmeros benefícios para esse acordo, imagina o de um profissional altamente qualificado, que geralmente é o que mais tem falta lá na Europa. Exato. E não só na Europa, né, doutora, mas eu acho que essa mão de obra qualificada nós já estamos vendo aí em muitos locais, né? Inclusive, então, e isso eu falo, essa é o futuro do Brasil também. Nós já estamos começando a ver esse desenvolvimento chegando aqui. Então, muitas profissões você já vê que elas estão ficando raras. Fazer contratações hoje em dia já está ficando difícil. Sim. Profissionais de alto gabarito, profissionais complicados, profissionais mesmo comprometido e com um conhecimento, você já está tendo dificuldade num país como o Brasil, que é um país enorme, um país que não é um país que a taxa de natalidade seja tão baixa. Mas nós já estamos enfrentando problemas como esse, né? Então nós vemos assim que isso pode ser muito, mas muito benéfico mesmo. E outro ponto que a doutora comentou aqui que eu acho que é uma tendência muito grande é justamente esse online, né? Eu acho que a tendência é esse é um caminho sem volta. E a grande chance de abrir portas para cursos também, e depois até o Brasil no futuro rever, né, essa normativa que eu acho que é um caminho que acabará tendo que acabar cedendo um pouco mais aí em relação a mestrados, entre outros, que eu sei que o mestrado, se eu não me engano, é só presencial até o momento, né? Não, não. Mestrado e doutorado. O Brasil tem mestrados e doutorados à distância. Ah, Então, tem também então. sim, são poucos, mas tem. Mas hoje já é um tipo de curso, por exemplo, que está difícil de fazer um reconhecimento. Porque o Então, Brasil fez uma coisa completamente na contramão, que assim, até agora eu não entendi. É, a revalidação no Brasil é revalidação e reconhecimento, são dois procedimentos diferentes. Mas perfeito. com o mesmo objetivo, dar validade ao diploma, nova validade ao diploma aqui. Tá? O que acontece? A revalidação e o reconhecimento tem que ser para cursos que tenham cursos equivalentes aqui no Brasil, em teor e formato. Então, o Brasil tem mestrado e doutorado à distância. Só que uma mudança na normativa no final de 2024 passou a exigir como obrigatório nos documentos a serem pedidos pelas universidades o comprovante de estadia no país do curso durante a realização do curso. Então, quem fez o curso semipresencial, que né, aqueles que muitos pegam para ir para a Argentina e fica tipo assim, 15 dias lá, mas é fazendo a carga horária de um mês praticamente, né? Exato. Porque é intensivão mesmo. Então, esses terão como comprovar a estadia. Mas e quem fez o curso integralmente à distância, não tem como comprovar. E aí eu te pergunto, como que você proíbe, porque a partir do momento que você exige dessa forma, você está proibindo o reconhecimento de um curso à distância. Mas como você Exato. proíbe o reconhecimento de um curso à distância se você tem essa modalidade dentro do país? Não seria mais fácil endurecer as normas para esse tipo de curso, para reconhecer esse tipo de curso aqui? Porque eu entendi de certa forma, eu falei que eu não entendi, porque impedir esse reconhecimento, né, no geral. Mas Uhum. entendi que eles tentaram fazer alguma coisa com relação a isso, porque nos Estados Unidos tem muitos brasileiros constituindo universidades nos Estados Uhum. Unidos por algumas facilidades que tem lá.
principalmente as ditas universidades cristãs, que têm a autorização para ministrar cursos cristãos, mas não tem para cursos seculares. Seria, por exemplo, mestrado em educação, doutorado em educação, etc. Então, muitos brasileiros estão pegando esses recursos, abrindo essas universidades, principalmente ali na região da Flórida, e fazendo os cursos integralmente à distância, onde muitas vezes o aluno sequer acessou um plano de ensino, sequer acessou uma matéria para poder estar cursando realmente, de fato. Não foi exigido, às vezes, um trabalho de conclusão, né? Uma apresentação do trabalho. Então, realmente, isso gera preocupação. Uhum. Mas o caminho não é impedir o reconhecimento geral desse tipo de curso. O caminho seria endurecer, não impedir, porque nós também temos muitas instituições sérias. Tá. E aí as sérias estão penalizadas por isso. Quem sabe agora com esse acordo, porque até as europeias estão penalizadas com isso, né? Exato. Então, quem sabe agora com esse acordo também consegue mudar isso. Exato. Isso é uma tendência, né? Que quem sabe. Nós sabemos que o online hoje é um caminho sem volta, né? Então, assim, uma hora ou outra alguém vai ter que parar e falar: não, vamos rever isso aqui. E eu acho que esse é um momento que isso pode acontecer. Talvez não abra geral, mas pelo menos dê uma facilidade para os países membros desses acordos, como União Europeia e Mercosul, para ter essa troca intelectual também. Sim, se você tiver a qualificação X, o seu curso já te deu uma qualificação X, que é a mínima que eu preciso para atuar aqui no país, então você vai ter uma revalidação simplificada. É a questão do acordo Arco-Sul, que eu mencionei no início da live. Perfeito. Cursos, pelo menos aqui no Brasil, estava previsto na lei, não está funcionando direito, mas estava previsto, ainda está previsto, né? É que cursos que estão acreditados nesse acordo Arco-Sul, ele pode ter a revalidação simplificada aqui no Brasil. O que é a revalidação simplificada aqui no Brasil? É a revalidação que não precisa analisar aprofundadamente os documentos do curso. Você precisa comprovar que o curso foi feito realmente, que ele existiu, que você teve realmente todas as aprovações, que seus documentos estão todos legalizados, que o curso é legalizado, e aí você pode revalidar da forma simplificada. Não vai ser aquela aprofundada, não vão te encaminhar para provas, não vão te encaminhar para uma complementação de estudos. E isso por quê? Porque o acordo Arco-Sul, ele já visa justamente atestar a qualidade do curso. E não é aquela coisa, eu vou atestar a qualidade do curso hoje, vai valer para o resto da vida. Tem validade. Olha. A ação no acordo, ela tem validade de 6 anos. Ao longo desses anos, será novamente averiguada a qualidade do seu curso. E se você tiver perdido aquela qualidade que foi atestada lá atrás, você vai sair do acordo, você vai perder sua acreditação, ela não vai ser renovada, e a partir daí o diploma do seu curso, dessa universidade, não vai ter mais essa simplificação para fazer a mobilidade. Então, Olha. é um modelo interessante de se É um pensar modelo. futuro acordo entre o próprio Mercosul e a União Europeia. Exato. E isso é muito interessante, né? Ouvindo a doutora comentar, é muito interessante que você vê. É uma maneira, né, de você fazer, não abrir totalmente, mas você garante, continua garantindo essa qualidade, mas você dá essa facilidade para quem deseja fazer isso. Eu acho, ao meu ver, ao meu ponto de vista, realmente, o caminho é esse. Nós estamos com a porta já aberta, né? Ela já abriu. Por enquanto, ela não está totalmente aberta, mas ela já tem aí uma fresta considerável para que nós tenhamos aí um futuro. Tá lá dentro, né? Tipo, Só dando uma olhadinha para ver se sai, se não sai. Mas eu creio que nós teremos aí no futuro grandes novidades com relação a esse acordo. E cabe a nós, né, como nós comentamos, advogados, operadores do direito, trazer esse tema à tona, divulgar esse tema para que cada vez mais ele possa ganhar mais força, ganhar mais visibilidade e ter aí esse peso que no futuro nós desejamos que ele tenha. Eu acho que aqui
caminhando já mais aí para o final da live, doutora, gostaria das suas considerações. O objetivo aqui era trazer essas considerações já para começar a mostrar isso, né, que Exato. existem benefícios. O acordo ele começou a valer agora dia 1º de maio, né, então está bem recente. Bem recente. Então, assim, ainda tem muita água para rolar ainda, porém, apesar de ser recente, já mostra que pode ter impactos positivos. O objetivo meu hoje aqui foi justamente trazer isso, porque quando eu vi, eu falei assim, é acordo de comércio. Depois eu falei, peraí, as pessoas não Mas querem tem um lado. as pessoas não querem revalidar somente para ficar dentro do hospital, elas querem também Exato. empreender, e muitas vezes elas precisam dessa revalidação para empreender. Então, considerar essa reflexão que foi feita aqui, de todos os benefícios, os outros profissionais, né, das outras áreas interligadas, que terão benefícios também com esse acordo, eu creio que devem unir a esse movimento para mostrar o benefício, né? Porque, Exato. no final das contas, todos ganham. Quem vai migrar, quem vai revalidar, quem vai precisar, por exemplo, de um planejamento tributário, de um planejamento previdenciário, né? Exato. São Então, diversas áreas, né, que pode abrir um leque de oportunidades. vai trazer um leque de oportunidades para muitas áreas. O imobiliário, lembrei que Exato. agora Place lá na Itália, né? Exato. Um leque muito grande. Então é isso, é conscientizar e agora nós profissionais fazemos a nossa parte. Corremos atrás para poder divulgar que tem benefícios para que isso prospere, porque também se as pessoas não souberem que tem benefícios, elas não vão se aproveitar do acordo. Não vão Exato. aproveitar todas as oportunidades que ele traz. Se não aproveitar, qual que é a consequência esperada? Vou revogar o acordo. E aí o que poderia Exato. trazer benefícios, que poderia ser bom para todos, inclusive para profissionais altamente qualificados, vai se perder. São essas as minhas. Exatamente. Muito bom, doutor. Exatamente, eu creio que é isso mesmo. Assim como o Mercosul, né, nós temos que trazer esse lado, né, aproveitar mais o nosso bloco econômico, entender um pouquinho mais sobre ele. Eu acho que esse acordo agora também cabe a nós, como a doutora falou, debruçar sobre eles, ver as oportunidades e não perder. Eu sempre guardo uma frase comigo que fala que a vida ela dá oportunidades, cabe a nós acatá-las. Então é nesse momento aí que cabe aos profissionais fazer essa reflexão, entender em qual fatia ali consegue pegar uma fatiazinha desse acordo que vai caber aos seus clientes e começar a divulgar, começar a trazer os seus clientes, que isso sim é um panorama que pode nos ajudar e que nós temos que aproveitar e se fazer valer dessas informações. Sim, com certeza. Vai ser bom para todas as áreas, tanto dos que vão usufruir, quanto para nós que prestamos serviços, e o melhor. Exato. Nós podemos fazer algo até em conjunto. Exatamente. Um planejamento inteiro. Estou cuidando da revalidação, o doutor está cuidando da imigração, da adesão a um benefício do acordo. Enquanto isso, quem é da área imobiliária está lá cuidando da questão imobiliária para quem está indo. Né? Exato. Toda essa migração, né, seja ela de carreira, a migração mesmo propriamente dita como o processo migratório, e o planejamento, todo esse planejamento cabe aí várias áreas, né? Desde a saída fiscal, então são áreas que pode trabalhar em conjunto e sim, trazer esse diferencial para os clientes. A ida Não é fiscal é isso. alta para o Paraguai, né? Exato. Muito alta. Mas é isso. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Um papo muito bom. Nem vi a hora passar, já estamos aí quase uma hora de live. Um papo muito leve, um papo muito importante, né, como nós comentamos. E é isso. Parabéns pela exposição. Muito obrigado. Agradeço aos colegas que ficaram aqui, doutora Luciana, que esteve aqui, doutora Daiane. Muito obrigado aos demais que irão ver também a live. Nós estamos à disposição, né, doutora? Precisando de alguma coisa, nossos Instagrams estão aí, entre em contato. Apesar de revalidação, tem a doutora Daiane, incrível na área de revalidação. Nós estamos aí para ajudá-los no que precisarem, conte conosco. E também para essas parcerias aí, juntos aí, os advogados da outra área, fica a dica aí para nós fazermos essas parcerias. Quero parceria para o Paraguai. Já vamos, doutora, já vai ter que fazer aí aos 15 lá, ó. Tá vendo? Tá Já vendo? vamos.
É isso, doutora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.